sobre o past perfect, porque senão vai ficar bem difícil da gente entender a third conditional, que de todas as conditionals é a mais chatinha, tá? Eu já vou alertá-los porque... porque gente, eu não vou mascarar não, tá? Essa conditional é bem nojentinha, vocês vão perceber. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os usos, né? Basicamente, a gente vai falar sobre o passado, tá? Ó, with the third conditional, we talk about the past. A gente fala sobre coisas no passado, mas sobre coisas que não aconteceram, tá? Lembra que nós estamos falando sempre de unreal conditionals, condições irreais. Ali. We talk about a condition in the past that did not happen, ou seja, algo que não aconteceu. That is why there is no possibility for this condition. Ou seja, algo que não tem volta, tá? Que não tem mais como a gente resolver. É uma coisa que já era, gente, que tá lá no passado, não aconteceu e também não dá mais pra gente resolver. Falando assim parece bastante abstrato, mas com os exemplos vai ficar mais claro. Mas primeiro vamos ali para a formulazinha. Eu vou passar um outro vídeo para vocês também e um print de uma possível formulazinha, tá? Olha ali, third conditional is also like a dream, but with no possibility of a dream coming true. Ou seja, como um sonho, mas sem a possibilidade desse sonho se tornar verdade. Bom, assim como as outras condicionais, nós temos a condição e o resultado. Nós temos o if também. Aí, na condição, nós temos o past perfect do outro vídeo. E no resultado, nós temos o would have. Pessoal, aqui nessa parte do would have, eu quero que vocês prestem bastante atenção ao seguinte. Não é só o would, tá? Outros verbos entram aqui também. Verbos que eu vou passar para vocês em outro momento, vou colocar um print, tá? Outros verbos modais entram aqui também, porque geralmente as formulazinhas colocam sempre que é só o would, igual na second conditional, mas outros verbos aparecem aqui também. Aqui o would é o mais comum. Então, nós temos aqui o would e o have. E quando for no negativo, teríamos o would not ou wouldn't, tá? Então, nós temos ali, ó, if I had won the lottery, I would have had a million. Ou seja, se eu tivesse ganhado, ou se eu tivesse ganho, não sei como isso ficaria certinho no português, na loteria, eu teria 1 milhão, eu teria 1 milhão, né? Ou seja, você ganhou na loteria? Não. Você vai ter 1 milhão? Não. Ou seja, nenhuma coisa nem outra. É igual no português o que a gente chama de particípio, né? Então, se você tivesse ganho, você não vai ganhar. Olha o past perfect aqui. O que é o past perfect? Peraí, deixa eu só começar de novo. Vamos se concentrar no past perfect rapidinho. Esse had won. Won é a terceira coluna do verbo win, tá? Então, o past perfect nada mais é do que o verbo had, tá? Tem que ser o had, porque ele tá no passado, mais a terceira coluna do verbo, tá? Isso é o past perfect. Então, a third conditional é o past perfect mais um modal aí, que aqui a gente tá generalizando no would, mas podem ser outros modais. Nós temos aqui mais alguns exemplos, ó. If I had bought a lottery ticket, I might have won. Ou seja, se eu tivesse comprado, olha o past perfect aqui. Esse bought é a terceira coluna do verbo buy. Se eu tivesse comprado um ticket de loteria, I might have won. Olha outro verbo modal aqui. Eu poderia ter ganho. It's normal to use should have, could have, might have, instead of would have. Ou seja, outros verbos modais que podem aparecer aqui.
Ó, outros exemplos aqui para a gente prestar bastante atenção. Condição, past perfect, e o resultado aqui. Todos esses resultados têm o would have, tá, gente? Mas aqui são exemplos que tem would have, porém, a gente sabe que outros verbos modais também podem aparecer na third conditional. Mas vamos se concentrar aqui nesses que a gente tem. Então, olha aqui. If I had seen Mary, se eu tivesse visto a Mary, I would have told her. Eu teria dito a ela, dito alguma coisa. Então, esse seen é a terceira coluna do verbo see. If Natasha had been free yesterday, esse been é a terceira coluna do verbo be. Se a Natasha estivesse... Aqui vai ficar estranha a tradução, mas se ela estivesse livre ontem, I would have invited her. Eu teria a convidado. If they had not passed their exam, se eles não tivessem passado, esse past é a terceira coluna do verbo pass. Their teacher would have been sad. O professor deles teria ficado triste. If Jean had been more soft-hearted, se o Jean tivesse ficado ou sido mais coração mole, Mary would never have left him. Been, né? Terceira coluna do verbo be. A Mary nunca teria o deixado. E aqui nós temos mais alguns exemplos também. Aqui a gente começa de outra forma. Assim como as outras condicionais, a third conditional também traz a possibilidade da gente ter o resultado anterior à condição e o if aqui no meio, tá? Então, ó, na condição é quando a gente tem o past perfect e o resultado é quando a gente tem o would have ou outros verbos modais. Quando nós usamos third conditional para fazer críticas a pessoas, falar sobre seus erros ou falar também sobre arrependimento sobre o passado. E mais alguns exemplos aqui para vocês, olha lá. If I only had known about your difficult situation, I would have helped you. If the final match had been played in Brazil, France would never have won World Cup. If we had provided a better marketing strategy, we would have taken our market. If I hadn't met her, I would have been single now.